aqui. Se você tiver Bíblia digital no seu celular, por favor, abra no livro de Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Eu farei a leitura. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Irmão, em cada final de ano, frequentemente nós ouvimos a palavra prestação de contas, de modo que empresas e firmas fazem balanço de receitas e despesas. As pessoas também avaliam suas vidas ao longo do ano, como eu vivi o ano 2025, por exemplo. E o texto de hoje nos convoca a um tipo de balanço especial, um tipo de prestação de contas todo especial. É um tipo de balanço espiritual diante do Criador, que é nosso Deus. Invariavelmente, sem exceção, todos nós, seja você incrédulo, crédulo, crente ou não crente, todos nós devemos um dia prestar contas de nossas vidas a Deus. Então, quero aproveitar a ocasião para a gente estudar um pouquinho como nós temos que elaborar o relatório de balanço, a prestação de contas a Deus. E eu pesquisei na Bíblia que o termo prestação de contas aparece 3 vezes na Bíblia. Primeiramente aparece no texto que eu acabei de ler, Hebreus 4:13, diante dos olhos daquele a quem todos nós temos que prestar contas. A segunda passagem onde esse termo aparece é Mateus capítulo 18, é quando Jesus conta aquela parábola de um servo que devia 10 mil talentos ao rei. Vocês conhecem a história, Então eu não vou repetir. E a terceira passagem onde o termo prestação de contas aparece também numa das parábolas que Jesus contou em Mateus capítulo 25. Parábola de talentos, O patrão, ao viajar, ele entrega 5, 2, 1 talentos, respectivamente, a seus 3 servos. E o ponto comum entre essas 3 passagens é que o dia do balanço final certamente chegará. O patrão volta, o rei volta, o Senhor volta, para a quem nós temos que prestar contas de tudo que nós recebemos de Deus: saúde, trabalho, oportunidade, bens materiais, dom e talentos, e lá vai a lista. Talvez por isso é que Deus permitiu que a gente dividisse o tempo nosso em anos, meses, semanas e assim por diante, para que ao prestar contas no final de cada período, a gente lembre de que um dia nós temos que prestar contas ao nosso Deus Pai. Então, vamos ao ponto que nos interessa. Como nós devemos elaborar o relatório de balanço que nós vamos apresentar um dia perante Deus? Primeiro princípio, que é o mais importante, é que o relatório de balanço tem que ser transparente. Estou me referindo à honestidade. Registrar no livro todos os itens, todos os gastos, todos os usos, sem tentar distorcer, ocultar, adulterar ou esconder. Colocar no livro conta o que realmente aconteceu, no que você gastou, onde gastou e quanto que gastou, em termos de talento, em termos de dom e etc. Porque a elaboração do relatório de balanço não é fase para você julgar o que é certo e o que é errado. O mais importante é que você anote tudo, sem omitir nada,
fielmente a realidade, com toda a transparência. Porque quem vai julgar o certo e errado, quem vai julgar se você fez uso devido ou indevido dos recursos de Deus, não somos nós. É o Deus, que é o nosso auditor final. Por que é tão importante a gente ser transparente na hora de prestar contas a Deus? Voltemos à parábola de Mateus 18. Esse servo tinha uma dívida enorme. Ele jamais teria capacidade para pagar essa dívida ao rei. 10.000 talentos. Mas quando a sua dívida foi pronunciada, ele não negou, ele admitiu. Não há uma frase no texto dizendo o seguinte: puxa, como assim 10.000 talentos aí? Segundo meus cálculos, não passa de 3, não passa de 4. Não. O servo, embora ele tenha contraído uma dívida enorme para com Deus, para com o rei, ele admitiu a sua dívida. Ele não negou, ele não escondeu. De modo que quem já conhece a história, ele se prostra, se ajoelha diante do rei pedindo perdão, que ele iria pagar. O rei teve compaixão dele e ele falou: sua dívida está cancelada. Então, esse é um ponto muito importante. Para que sua dívida seja perdoada, para que você seja perdoado diante de Deus, embora você tenha cometido muitos pecados, é importante você ser transparente, apresentar seu relatório de maneira honesta, fiel, não esconder nada, sem distorcer, sem omitir, e sem também inventar desculpas e justificativas, ou tentar racionalizar: eu cometi esse pecado porque as circunstâncias me levaram, é que nem Adão, Eva me conduziu a cometer pecado. Você vai ter que colocar todos os itens, da maneira como cada gasto foi realizado, a maneira como você tem usado dom e talento que Deus te deu, para que depois Deus possa fazer uma auditoria correta. Que adianta você entregar um relatório todo distorcido, tudo falso, e querer uma auditoria correta? Isso não vai acontecer. Eu percebi que muitas vezes Deus se importa muito mais com a atitude do pecador do que o pecado propriamente dito que a gente cometeu. Por que eu digo isso? Voltando novamente a Mateus 18. A dívida dele foi perdoada, mas o que Deus não conseguiu perdoar foi a atitude do servo. Ele foi perdoado, ele foi objeto da graça de Deus. No entanto, ao se encontrar com um dos seus devedores, ele não soube praticar a mesma misericórdia que o rei praticou com ele, acusando o devedor e colocando ele na prisão. Quando mais tarde o rei ficou sabendo do comportamento errôneo do servo, o rei duramente o repreendeu. O repreendeu não pela quantidade da dívida, mas pelo comportamento, pela atitude do coração daquele servo. Em Atos capítulo 5, nós temos um exemplo de um casal, Ananias e Safira, que ao vender a propriedade, o casal arquitetou um plano de tal forma que escondeu uma parte do que eles ganharam com a venda da propriedade e trouxe apenas uma parte da venda e colocou diante dos pés do discípulo Pedro, dizendo que isso é tudo que a gente conseguiu com a venda da nossa propriedade. O que faltou nesse casal? Qual foi o pecado cometido por esse casal? Faltou transparência.
faltou honestidade. Bastava simplesmente dizer para o apóstolo Pedro: olha, a gente vendeu e a gente ganhou, sei lá, 10 mil reais, e a gente guardou 5 mil reais para a nossa vida, para a nossa velhice, e aí entrava metade, 5 mil reais para a igreja, como oferta. Se o casal tivesse dito isso, nada teria acontecido. Teria sido até elogiado pela oferta generosa que o casal acabou de fazer. Só que o que? Faltou transparência, faltou honestidade. Não precisava ter mentido, não precisava ter adulterado o relatório. O que eles fizeram. Portanto, lá vai o princípio número 1, na hora de elaborar o relatório de balanço. Você não pode disfarçar, você não pode adulterar, você não pode fingir ser justo. Admitir o que você fez e simplesmente entregar, abrir as cartas na mesa diante e perante Deus. Mais uma vez eu digo, por que é tão importante que sua prestação de contas seja transparente? Para que o dia do último balanço não seja um dia temível, não seja um dia de medo, mas ao contrário, para que seja um momento de alegria, de perdão, de restauração e de recompensa. Porque a luz de Deus não serve apenas para expor nossos pecados ocultos. A luz de Deus é para iluminar a parte escura da nossa personalidade e nosso caráter, trazendo como resultado a cura, a restauração, reestabelecimento de relação correta com Deus. Porque a Bíblia diz que nosso Deus é bom e fiel. Ele não tem interesse em te castigar, em apontar para os seus pecados, fazer você passar vergonha na frente de todo mundo. Não é esse o objetivo do nosso Deus. O texto diz que nós temos que prestar contas a nosso querido Deus. Nosso querido Deus, como eu falei, é o auditor. Ele que vai julgar. Se o item que você colocou no livro caixa é certo ou errado, se o que você fez é certo ou errado, Ele que vai julgar. Nossa responsabilidade é simplesmente descrever realmente o que aconteceu. Porque relatório de balanço é descritivo, não é prescritivo. Não cabe a você colocar lá sua opinião, seu julgamento, se está certo ou errado, não cabe a você. Quando aqueles 3 servos entregaram talentos ao patrão, o patrão os classificou em 2 categorias: servo bom e fiel, outro servo ignorante, servo mau. Isso mostra claramente que quem vai julgar no final não são os servos, não somos nós, é Deus. A ênfase de Deus, na hora de avaliar nossa prestação de contas, não é ficar contabilizando os pecados que nós cometemos, na verdade. Ele está muito mais interessado em contar nossas boas obras realizadas aqui na terra. Eu posso dizer isso com tanta certeza, porque tem uma passagem no Apocalipse 14:13 que diz o seguinte: bem-aventurados os que morrem no Senhor de agora em diante, eles descansarão do seu fatigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. O que vai nos seguir, vai nos acompanhar, não são os pecados que nós cometemos. Esses pecados já foram apagados quando nós confessamos e nos arrependemos deles. O que vai nos acompanhar eternamente, junto com Deus, junto conosco, são as boas obras que nós realizamos aqui na terra. Portanto, no dia do último balanço, a intenção de
nosso Deus Pai, não é ficar apontando os pecados que nós cometemos, ao contrário. Ele vai enumerar cada boa ação, cada boa obra que nós fizemos aqui na terra para poder nos recompensar. Não somente recompensar, também esse dia vai servir, claro que para incrédulos, vai servir como um dia de julgamento final. Ele vai encontrar um juiz no tribunal. Mas para nós que já somos salvos, para nós vai ser um dia de consolo. É dia em que nosso Deus vai reconhecer as injustiças que nós sofremos aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. As lágrimas que nós derramamos aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossos sofrimentos serão devidamente reconhecidos naquele dia e nós seremos recompensados. Digo com total garantia que isso vai acontecer, baseado novamente na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, 13. Eu vou ler para vocês. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou seu pecado. Irmãos, rei Davi era um homem fiel a Deus. Só que ele cometeu um pecado grave. Ele arquitetou, ele conspirou a morte de um general chamado Urias, no campo de batalha. E ele tomou a esposa dele. E quando o profeta Natã apontou o seu dedo no pecado que Davi tinha cometido, Davi imediatamente reconheceu o pecado que ele tinha cometido. Ele podia muito bem, como rei, ofendido, indignado: quem é você? Podia até ter mandado matar ele, acabar com ele, fechar a boca. Mas não, ele confessou seu pecado. Ele fez um relatório transparente, honesto com ele mesmo e com Deus. Pequei contra o Senhor. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, que me impressiona muito, é a reação de Deus frente à confissão de Davi. Vou ler de novo. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Olha, o texto não está descrito dessa maneira. Por exemplo, o Davi confessou: eu pequei contra o Senhor. Aí Natã saiu do palácio, se afastou do Davi, e passou uma semana, passou um mês. Depois Natã procurou de novo o rei Davi e ele lhe comunicou: Deus te perdoou. Não foi assim que aconteceu. Dentro do mesmo versículo, quase que imediatamente, Deus perdoou o pecado de Davi. Como se Deus estivesse esperando que Davi dissesse isso. Deus estava ansioso, preparado para perdoar um pecado confesso. Um pecador confesso. Eu acredito que isso vai acontecer conosco mesmo. Se você confessar com toda a transparência, com toda a honestidade, o pecado que você cometeu, por mais grave que ele seja, por mais severo que ele seja, se você confessar diante de Deus, com toda a sinceridade no coração, Deus está pronto para te perdoar imediatamente, como ele tem feito com Davi. Vocês creem nisso? Precisa crer nisso. Qual é então o critério que Deus lança a mão, do qual lança a mão na hora de fazer a auditoria? Hebreus 4:12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então o critério de Deus, na verdade, não são os atos pecaminosos propriamente ditos. Claro que isso também tem a ver com tudo. Mas ele vê as intenções do nosso coração. Ele lê os nossos pensamentos. Porque na Bíblia diz o seguinte: o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração.
Isso que Deus faz. Portanto, como o texto de hoje diz muito bem para nós, nada está escondido e oculto. Tudo será descoberto e exposto. Por mais que você enfeite seu relatório de balanço, sua prestação de contas a Deus, Ele lê pensamento, Ele lê sua intenção, Ele lê seu coração. Então, para que o dia do último balanço não seja um dia temível, mas que seja um dia de alegria, júbilo, esperança, e recompensa e consolo, o que nós temos que fazer? Tem algo que nós podemos fazer hoje, agora? Sim, tem. Eu sei que você procurasse na sua Bíblia digital, segunda carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 5, por favor. Segunda carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Antes que faça a auditoria final, no último dia, é necessário você autoavaliar. Todo ano, todo mês, toda semana, se possível, todo dia. Porque isso vai servir de lembrete para você se alertar que um dia você terá que prestar conta. Um ajuste espiritual final perante nosso Criador. Irmãos, está escuro, então talvez você não consiga enxergar, mas eu tenho um livro aqui. Tá? Isso aqui é livro caixa. O orçamento da igreja separa uma verba para atividades pastorais do pastor titular. Então, há 11 anos que todo final de ano eu apresento este caixa, livro caixa, para a tesouraria da igreja. Aqui, não dá para enxergar direito, mas em letras miúdas eu anoto todos os itens, até gastos pequenos. Quanto que eu gastei, do que eu gastei, como eu gastei e quando eu gastei, quais foram as entradas e quais foram as saídas. Agora, irmãos, nesse livro pode ter erros, pode ter falhas, pode até ter uso indevido de recursos de Deus. Mas a minha obrigação e responsabilidade é descrever exatamente o que aconteceu. Com toda a transparência, não cabe a mim julgar se está certo ou errado. Quem vai fazer isso é o responsável da tesouraria. Por falta de experiência, nos primeiros 2, 3 anos, toda vez que eu apresentava esse livro caixa, o presbítero responsável pela tesouraria, muito gentilmente, muito respeitosamente, se aproximava de mim e abria esse livro e dizia: pastor, esse item que o senhor colocou aí, na verdade, não deveria ter sido colocado da maneira como o senhor colocou. Tem que mudar. Pastor, esse gasto aí, ele é um pouco fora da finalidade da verba destinada para o senhor. Tá? A partir do próximo ano, seria até bom criar um novo item e criar uma nova verba. Mas não é condizente com a verba destinada para as suas atividades pastorais. Irmãos, isso foi possível porque eu coloquei todos os itens aqui, sem fazer nenhum julgamento prévio, se estava certo ou errado, porque não cabe a mim a dizer isso. E com isso eu aprendi. Ele me orientou, ele me corrigiu, e nos anos seguintes, eu estou tentando, cada dia, cada ano, melhorar. E eu confesso para vocês que toda vez que, quando chegar nessa época do ano, quando eu fico escrevendo esse livro, isso serve de lembrete para mim. Jairo, um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Irmãos, portanto eu digo para você, eu recomendo a você,
Você que está servindo, sei lá, no refeitório, servindo no café, servindo algum departamento, escola dominical, onde há entradas e saídas de dinheiro, é importante você prestar contas. É importante você fazer balanço e entregar ao órgão, sei lá, superior, competente, à tesouraria da igreja, para criar esse hábito de lembrete de que um dia eu vou ter que prestar contas da minha vida perante Deus. Portanto, uma coisa que a gente pode fazer desde já é você criar esse hábito de fazer relatório de balanço anual, mensal, semanal, se possível diário. É você confessar seus pecados. Confessar o que você fez, o que você deixou de fazer, com toda a transparência, sem não esconder nada, sem inventar justificativos. Irmãos, você conhece a parábola de talentos. O relatório que aquele que ganhou 5 talentos e aquele que ganhou 2 talentos é idêntico. E é muito simples, honesto e transparente. Patrão me deu 5, eu estou lhe devolvendo 5 mais 5, 10. Patrão, o senhor me deu 2, estou lhe devolvendo 2 mais 2, 4. Agora, aquele que tinha recebido 1 talento, tivesse dado esse tipo de relatório tão transparente e simples, talvez ele não tivesse sido repreendido pelo patrão. Mas aí, o que ele fez? Ele falou assim: patrão, eu fiquei sabendo que o senhor não tem coração duro. O senhor colhe o que não foi semeado, o senhor quer ajuntar o que não foi espalhado. E eu fiquei com medo, pois estou dando esse talento que o senhor me deu. Qual é o erro que esse servo cometeu? Inventou desculpas, distorceu a verdade. Ele colocou seu senso de julgamento no relatório dele, que quando na verdade não deveria ser. O relatório é descritivo, não é prescritivo. Portanto, irmão, nessa altura de campeonato, eu peço a você, coloque diante de Deus tudo que você fez durante o ano inteiro. Se possível, faça isso todo mês, toda semana e, se possível, todo dia, para que Deus possa dizer para você: sua dívida foi cancelada, sua dívida foi perdoada. À medida que você coloca diante de Deus tudo que você fez ou deixou de fazer, com transparência, com honestidade, Deus está pronto para te perdoar, pronto para te dar uma segunda chance, uma outra oportunidade. Porque você foi fiel no pouco neste ano, sobre muito eu vou colocar você no próximo ano. Que essa seja a proclamação da bênção de Deus para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor, a palavra foi proferida, mas isso não fique apenas na nossa mente, mas que possa ser transferida para nossos braços, para nossas pernas, para o nosso corpo, para que a gente possa praticar isso no dia a dia. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém. Amém.